Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lari Brunon e no vídeo de hoje eu quero trabalhar um pouquinho um conteúdo de história muito importante, que é sobre ditadura militar. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreve, deixa aquela curtida, aquele joinha, comenta aqui embaixo se você gosta de estudar esse período ou se tem algum outro conteúdo de história que você gostaria que eu te ensinasse. Para estudarmos esse período sobre regime ou ditadura militar, a gente tem que entender que antes, de um governo militar tomar conta do Brasil por 21 anos, um presidente democraticamente eleito sofreu um golpe militar. Esse governo de 21 anos foi um governo autoritário, marcado pelo autoritarismo, pelo nacionalismo, e isso vai ser importantíssimo para entender como o nosso Brasil ficou 21 anos governado por militares. Esse governo, ele foi instalado, o golpe militar foi instalado no dia 1º de abril de 1964, curiosamente no dia da mentira, Então, assim, todo mundo ficou em dúvida, será que foi um golpe ou foi uma brincadeirinha, Não foi uma brincadeira, foi um golpe muito bem dado, durou 21 anos, e ficou até o dia 15 de março de 1985. Ao longo desses 21 anos, o governo, promovido por séries de generais e militares, marcado pelo autoritarismo, pelo bipartidarismo, ou seja, só podiam dois partidos, concorrerem, nas eleições, apenas eles. Com certeza foi um governo baseado na censura, na repressão de liberdades individuais, nas prisões arbitrárias, que é assim que a gente chama, prisões arbitrárias. Então, assim, muitas pessoas perderam seus direitos, perderam a sua vida durante essa ditadura militar. E fora, toda a perseguição, a tortura e os assassinatos que aconteceram nesse período. Sem falar que todo mundo pensa, que durante esses 20 anos o Brasil viveu uma paz econômica, sem corrupção, Mas muito pelo contrário, os 21 anos são marcados profundamente por corrupções. Então, a gente não está falando de um governo perfeito, Quando a gente pensa o regime militar, não é uma coisa boa, não foi um período legal da nossa história. Pelo contrário, foi um período marcado aí por tudo isso que eu falei. Isso demonstra o caráter, desses governos baseados, no golpe, na ilegitimidade, de tomar o governo à força por meio de um golpe. E isso vai mostrar pra gente o quão é necessária a democracia, quão importante a democracia é, por mais que ela seja imperfeita, por mais que ela não seja a melhor forma de governo, ela ainda vai ser a melhor forma, porque nela todos podem dar as suas opiniões, todos podem escolher os seus presidentes, por mais que o meu presidente não ganhe e o seu ganhe, mas ele foi eleito democraticamente para representar o povo e eu preciso aceitar isso. Um golpe militar e um regime militar foi exatamente o contrário de uma democracia. Foi romper com a escolha de todo um país para colocar um grupinho só no poder, que foram os militares. Tá, mas como a ditadura militar ela se inicia exatamente? Então, a gente sabe que no ano de 1964, o Brasil ele era governado por um tal de João Goulart, famoso Jango. Ele também era tido como comunista. Essa palavra comunista vai dizer muito sobre o fim do seu governo, porque muito do golpe militar foi o medo do comunismo avançar no Brasil, já que o comunismo era o reflexo de um crescimento que estava acontecendo lá fora, na Rússia principalmente. Fora isso, o nosso Jango aqui, ele defendia umas reformas de base, universitária, fiscal, mas principalmente agrária, além da tributária, mas principalmente agrária, sem falar que ele tinha um legado, trabalhista com o governo do Getúlio Vargas. Todas essas características vão fazer que diversos grupos, principalmente os conservadores, aliados com os militares, vão contra o governo dele. Tanto que chamam de regime civil-militar. Por quê? Uma parte da sociedade conservadora foram às ruas lutando contra o comunismo, contra essas reformas, mas principalmente contra o crescimento do comunismo e que não gostariam de ser governados pelo João Goulart.
Então, o que acontece é que no dia 31 de março de 1964, né, essa junta militar, junto com seus tanques, com a sua arma de fogo, foram para cima no Rio de Janeiro, né, na sede do governo, e expulsaram o presidente João Goulart e tomaram à força o poder. Né? 3 dias depois, né, o Jango ele se exila e os militares tomam de fato o poder, iniciando aí, né, o primeiro governo do Castelo Branco, dando início a esse período que a gente chama de regime militar no Brasil, que, como eu falei, né, vai durar até 1985. Vocês conseguem imaginar pessoas indo à rua para que os militares tomem o poder? Então, isso aconteceu lá em 1964 e mais curioso que isso acontece nos dias de hoje. Você sabia que tem gente que vai às ruas pedindo para que a ditadura militar volte, para que militares voltem ao poder, para que situações e contextos como esse voltem novamente? Então, para você ver que as pessoas estudam história e, na realidade, eu acho que elas não estudam porque elas acabam repetindo os erros do passado porque não aprenderam com eles, né? Peguei aqui o nome de todos os nossos governantes, né, e presidentes militares para vocês terem uma ideia de quem foram. Vou colocar do lado, né, também a descrição de cada um. Lembrando que durante o regime militar só era permitido o bipartidarismo, só poderiam políticos, né, militares desses dois partidos. O primeiro deles é o Castelo Branco, o segundo foi o Costa e Silva, o terceiro o Médici, o quarto Geisel e por último o João Figueiredo. Esses 5 governantes eles vão ser responsáveis por tudo, né, do período do regime militar. E eu vou tentar falar resumidamente um pouquinho sobre cada um. Durante o governo do Castelo Branco, a primeira coisa que ele fez, né, foi proibir, né, encerrar as eleições diretas. O que seriam as eleições diretas? É você ir às urnas e escolher o seu presidente. Cada pessoa iria às ruas, cada cidadão iria exercer seu direito. Mas durante o governo dele, a primeira coisa que ele fez foi trocar isso. Trocar eleições diretas por eleições indiretas. Eleições indiretas é que o próprio Congresso, né, o próprio povinho, um grupo só vai definir quem vai ser o presidente. É por isso que nós tivemos 5 presidentes militares, né? Porque a gente estava vivendo um regime militar e quem decidia quem seria o presidente não era mais a população, mas sim os próprios militares. Fora isso, ele inaugurou também uma nova Constituição para o Brasil. Ele também fez com que todos os partidos fossem suspensos e instalando assim, né, o bipartidarismo, que era a presença de apenas 2 únicos partidos, que era a Arena e o MDB. Então, esses 2 partidos eram os únicos que tinham legitimidade de funcionar, os outros foram cassados. Então, alterou o poder judiciário e também fechou os veículos de imprensa que eram contra o governo. Então, essas foram as primeiras medidas que o governo do Castelo Branco adotou, para vocês verem aí a barbaridade que foi. Já o governo do Costa e Silva vai ser o governo conhecido como Anos de Chumbo. Não é à toa, é porque foi o período aí de maior repressão política, de violência, de torturas, de mortes, de fechamento do Congresso Nacional. Então, assim, vai ser um governo bem pesado, bem pesado. As liberdades individuais vão ser cada vez mais caçadas, políticos, né, que têm opiniões diferentes vão ser caçados, censurados, os jornais vão ser fechados, só vai ser permitida a vinculação positiva do governo. Então, para quem não entendia nada de política, que não sabia de nada do que estava acontecendo, parecia que estava tudo normal, sabe? Por quê? A propaganda e a mídia só divulgava coisas boas sobre o partido, né, sobre o governo militar. Então, por isso que ainda tem muita gente que tem uma memória positiva sobre a época, mas é devido à censura, né? A censura foi responsável por camuflar todas as barbaridades, né, que o governo aí do Costa e Silva, junto com o do Castelo Branco, promoveu. Já o governo do Médici não está muito longe aí do amiguinho dele, Costa e Silva. Esse período do governo do Médici foi conhecido como o maior período assim, de repressão, de tortura, de mortes, de torturas políticas
Então, assim, foi um período bem intenso. Então, quando a gente pensa em ditadura militar, gente, a gente está falando de pessoas que foram caçadas, pessoas que foram mortas por pensarem diferente. Eu produzi esse tipo de conteúdo aqui não era nem permitido, porque eu seria censurada. Para vocês verem o quanto que a liberdade individual ela é importante, até para eu falar minhas besteiras que eu falo na internet. A democracia ela tá aí para isso, para eu permitir pensar diferente. Já no governo do Geisel, né, foi dado início para a abertura política de uma forma lenta, mas isso não impediu, né, que os direitos individuais, que os direitos humanos continuassem sendo violados, pessoas torturadas, pessoas que desapareciam e ninguém sabia de nada. Tem gente que perdeu seus filhos e que até hoje não sabe deles porque a maneira como desapareceram, né? A gente chama de desaparecidos políticos, desapareceram com esses corpos de uma maneira tão tensa que até hoje a gente não encontrou. E o mais curioso é que nenhum desses militares eles foram responsabilizados pelas mortes de tantas pessoas. Por quê? Porque eles fizeram questão de esconder muito bem, até porque a censura servia para isso, para justamente não deixar vazar nada que fosse ruim ou negativo. Então, muito dos materiais que condenariam esses políticos, esses militares, no caso, foram queimados, foram escondidos, mas que os culpados foram eles, foi. Já a principal característica do governo do Figueiredo foi porque o governo dele marcou o fim da ditadura militar. Então, assim, não foi um fim da ditadura militar simples. Foi porque no começo da ditadura militar, a população apoiava muito o governo militar, mas aos poucos foi perdendo esse apoio. Aí a gente vai ver por quê. Muito por conta das crises, por conta da falta de emprego, por conta da inflação alta, por conta das greves, né? Muitas greves, então a situação não estava fácil para ninguém, a gasolina estava altíssima, igual no período de hoje. Então, assim, a gente vai ver que a população começou a não apoiar mais esse governo, e lá no governo do Figueiredo eles não tinham mais abertura e nem apoio da população, e nem de vários setores conservadores que apoiavam também no começo. Isso vai fazer com que haja uma negociação para que os militares saiam do poder e deixem, né, uma democracia surgir novamente, mas de forma negociada. Porque os militares não saíram do poder perdendo. É isso que eu fico passada. Os militares, eles saíram do governo ganhando, saíram por cima, não foram expulsos. Eles que decidiram sair na bondade. Claro, né, ganhando os privilégios, garantindo, né, os seus privilégios, não perdendo, né, o seu dinheiro, o seu salário, suas condições privilegiadas. Tá, mas repressão é ruim, ditadura é ruim, pessoas desaparecerem é ruim, morte é ruim, mas pelo menos a economia foi muito boa durante a ditadura militar. O milagre econômico aconteceu, não houve corrupção. Gente, isso é balela, tá? Isso é muito de uma mentira muito bem contada, graças à censura. Para vocês terem uma ideia, né, a dívida que os militares deixaram para a gente pagar depois que eles saíram, ou seja, eles fizeram a cagada, ainda deixaram uma dívida para a gente pagar, nós brasileiros. Estão pagando aí até hoje, se duvidar, que fez cerca de 1,2 trilhões 1,2 trilhão, né, de reais aí para a gente pagar, inflação alta, crises, beleza que no começo tudo pareceu um mar de rosas, né? Então temos empregos, construção de casa, liberdade, maior quantidade de empréstimo, mas depois a cilada foi muito maior, foi muito grande, né? Então a inflação cresceu, o desemprego aumentou, a gasolina aumentou, a insatisfação da população cresceu. Vocês sabem que uma população sem emprego, sem dinheiro, é uma população revoltada, ainda mais quando o pão aumenta, quando o dinheiro do leite aumenta, quando você não consegue mais manter a sua família. Isso deixa a gente puto da vida. Então é isso, sem falar da corrupção.
É óbvio que diretamente nenhum desses governantes, né, o Geisel, o Médici, foram acusados de corrupção diretamente porque eles não são burros, né? Eles fizeram muito bem feito, roubaram muito bem feito, mas vários militares que eram seus aliados foram acusados de corrupção, né? E isso demonstra que, gente, corrupção houve a rodo, tá bom? Preciso falar um pouco também sobre repressão e resistência. Quando a gente pensa esse conteúdo sobre regime militar, a gente está falando de um período de muita repressão, muita violência, muita tortura, mas também a gente está falando de um período de resistência. A década de 60, por exemplo, é cheio de cantores, né? Escritores de música como Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros assim tão famosos, que construíram letras maravilhosas que falam sobre repressão, sobre violência. Aquela música, né, famosa, né, O Cálice de Sangue, que fala sobre prisões arbitrárias, sobre repressão, sobre liberdades individuais que foram cassadas. Eu acho muito louco isso porque esse período de 21 anos não é marcado por qualquer censura, é absolutamente censura de tudo. Os anos de chumbo vão ser marcados mais ainda. Então a gente começa no governo do Castelo Branco e a gente vai acentuando mais ainda essa censura. Tanto que quando eu trabalhei no Arquivo Público do DF, quando eu era estagiária ainda, lá tem uma série de documentos e de cartazes que foram censurados durante a ditadura militar, sem motivo nenhum. Às vezes era só propaganda de um filme ou de um produto, mas lá no cartaz está censurado. Então, assim, as censuras eram muito arbitrárias, né? No teatro, no cinema, nos filmes, nas músicas, tudo era censurado, nada se podia. Então, a propaganda era sempre vinculando mensagens positivas. Então, ame ou deixe-o. Você não tá gostando do Brasil como ele tá, então deixe-o, entendeu? Então, assim, o Brasil que a gente quer é o Brasil que vai pra frente, né? Então, essas propagandas sempre positivas vão reforçar o caráter da censura, mas a resistência sempre existiu, tá bom? Por mais que muita gente tenha sido silenciada, morta, por aí vai, né? Sangue, né, escorrido, mas o movimento de resistência, ele aconteceu e nós somos frutos desse movimento de resistência. Eu só tô aqui gravando esse vídeo graças a esses movimentos de resistência que foram a luta, que mesmo às vezes para o lado extremistas, mas correram atrás dos seus direitos, do meu direito, do seu direito. Numa prova, todo mundo pensa que o que vão exigir de você é decorar quando que começou a ditadura, quando terminou, quem foram os presidentes. Esse tipo de pergunta, ela é muito antiga, ela é muito da nossa época tradicional. O mais importante é entender quais foram as significações, né? O que houve nesse contexto, né? Censuras, mortes, prisões arbitrárias, e entender o que isso significou para a sociedade. Por exemplo, né, as diretas já, que foram a população ir à rua, né, em busca de direitos pelo voto, por poder participar da democracia. Olha que massa! Imagina você ir à rua buscar por um direito seu, um direito próprio, tão significativo como foi as diretas já. Então, o contexto de ditadura militar, não vão te perguntar datas e nomes, mas sim o que aquilo significou diretamente na vida das pessoas e na nossa vida. Por que é importante defender a democracia e por que a gente tem que estar o mais longe possível de pessoas que concordam com ideias de ditaduras ou de regimes militares. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer mais conteúdos de história, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo e se você quer que eu traga outro assunto de história e qual que você quer que eu te ensine. Obviamente, também não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, estou lá sempre presente para tirar dúvidas de história, de outros assuntos também. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima!